Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. E aí, Alfredo, beleza? Como é que você tá? Fala aí pra mim. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Sim. Seja de onde for, né? De qualquer lugar do mundo aí que estiverem nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui dessa viagem, né? Pelas parábolas de Jesus Cristo. Muito bem. Dos evangelhos. E aí, olha, rapaz, semana passada nós falamos sobre a parábola dos talentos, olha aí, Foi. Nós estamos falando aí de dinheiro, nós estamos falando de bens, de valor, né? Porque dinheiro é uma coisa, valor é outra coisa, né? Tem coisa que é muito caro, mas o valor, né, às vezes não é tanto. Não então, é tanto. Uma guitarra que o John Lennon tocou nela, sim, tem custa muito dinheiro. Sim. Mas talvez não seja tão boa como uma mais... Mas tem valor, né? Mas tem valor, né? Tem valor. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do administrador infiel, né? Parafraseando como administrar riquezas, né? Quem fala aqui é o pastor Juraci. Quero dizer para vocês que todos os nossos episódios estão ao ar toda segunda-feira, às 7 horas da noite, né? Aqui nos Estados Unidos e 8 horas da noite, horário do Brasil. Tá bom? Os nossos episódios também, Alfredo, sabe onde é que tá? Na radioaibo.com, lá uma rádio que está a serviço ali da comunidade brasileira ali no Japão. Maravilha. É isso aí, acompanhe, né? Todos nós no Parabolando Podcast, acessando aí, dando o seu like, fazendo o seu comentário. O seu comentário é muito importante, né, Alfredo? Muito importante. O comentário, você interage, você expressa a sua opinião e também nos dá aquela força para que a gente continue nesse trabalho. E olha, e também lá tem um botãozinho para você se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações. Sem mais delongas, estamos aí agora com o nosso Parabolando Podcast, Administrador Infiel, uma parábola que vem logo após a parábola do filho pródigo. É muito interessante que continua o discurso de Jesus falando, né, com os fariseus, né, contando essas histórias, falando com eles, né, claramente o que está acontecendo aqui. Né? Muito bem, muito bem. Então Beleza? Vamos lá. Diga lá, Alfredo. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, então, né? Sim. Então aí diz a palavra de Deus assim no versículo 1. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a si cada um dos seus devedores, dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe: toma a sua obrigação e, assentando-te, depressa escreve 50. E disse depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto administrador, por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Amém. Olha só, Alfredo, veja bem, você olha uma palavra dessa aqui, muitas pessoas, eu já falei a respeito dessa parábola, é uma palavra de difícil, né? Difícil é entendimento, dado a quantidade de informações que tem, e aqui algumas
controvérsias, né, dado o que o texto nos mostra. Então, hoje, você que está aí assistindo o Parabolando Podcast, eu tenho certeza que você vai poder tirar muitas dúvidas. E também, olha, esta é uma parábola, algumas outras são mais simples, né, de você, não que não sejam profundas, mas são mais simples de se entender, né? Como parábola do semeador, que você sabe qual é a linguagem, o que está acontecendo. Mas essa aqui é uma parábola que tem que estar o quê? Tranquilo, sentadinho, ou então em paz para ouvir a explicação dessa parábola, que é uma parábola muito profunda, tá? E que ela está aqui repleta, né, de coisas que realmente a gente não tem costume de estar convivendo. Então, com certeza, você que está assistindo esse episódio, seja onde você estiver, eu tenho certeza que você vai ser muito informado e muito abençoado com essa palavra a respeito desta parábola do administrador infiel. Ah, com certeza. É verdade, certeza. Alfredo? Aqui, como o pastor disse, né? Jesus conta uma parábola de administração de fazenda. O cara tem uma fazenda e tinha um administrador. E como é que se administrava uma fazenda naquela época e qual era o papel do administrador, não é? Sim. Lembra que quando se colocava alguém para administrar, por exemplo, José no Egito, né? Então, o faraó coloca ele para administrar todo o Egito. E o que o faraó faz? O faraó pega o anel dele e dá autoridade, né? Para José administrar. Então ele fala, ó, só eu sou maior que José aqui em todo o Egito. Então assim era o administrador. Ele tinha ao seu encargo toda a riqueza e toda a fazenda do seu dono. Ele cuidava de tudo. Então, Jesus conta que esse administrador, ou mordomo, ele era infiel. Por quê? Era assim, ele podia emprestar para as pessoas o que ele quisesse da fazenda, porque ele estava administrando com uma quantidade de juros. Então, ele podia chegar para uma pessoa, a pessoa estava precisando, ele não ia pedir para o dono da fazenda, ele pedia para o administrador. Ele falou, olha, eu estou precisando aqui, sei lá, de aqui fala em medidas bíblicas da época, né? Mas vamos atualizando para o dia de hoje, né? Sim. Ele poderia chegar e dizer assim, olha, eu estou precisando aqui para o ano, eu estou precisando de mais 3 sacos de farinha de trigo. Ah, muito bem, ok. Só fazendo uma interrupção, nós temos aqui algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando nesse episódio. Ele vai olhar aqui para nós, aqui no versículo 7, né? Capítulo 16, versículo 7. O que significa, para a gente informar você, o que significa aí 100 coros de trigo, né? Isso. Entendeu? Então, nós temos gente aqui nos assistindo também, nos vendo aqui, nos acompanhando aqui nas nossas instalações aqui. Você pode ver aí, meu amigo? Você pode ver o que significa aí 100 coros de trigo? Em muitas Bíblias tem no final a referência, né, das medidas. Mas a gente já dá para vocês. Isso, porque tem gente que nos acompanha aqui, né, que está aqui conosco. Aqui coros, medidas bíblicas, né? Côvado, né? Côvado era fácil, que era a medida da ponta do dedo até o cotovelo, era um côvado, né? Onde falava lá, por exemplo, lá na medida, né? Na medida da arca. Exato. Então, um alqueire, né? Um estádio. Inclusive, é interessante que as medidas bíblicas e as medidas antigas, elas eram mais próximas à realidade, que é o corpo, medidas do corpo, palmo, côvado, né? Era mais próximo para se entender. Depois que fizeram as medidas métricas, né? Que eles inventaram a medida métrica, dizendo que iam medir a circunferência da Terra e tudo, depois viram que estava errado e tudo mais. Então, por exemplo, aqui na América, ainda nós usamos a medida corporal, que é 1 square feet, que é um pé quadrado. Um pé quadrado. 1 polegada, que era... E de onde tiraram isso? Do pé do rei. Chegaram no pé do rei. Sim. Se o pé do rei fosse maior, seria maior o square feet. Então, eles tiravam medidas de algo que você via. Por isso que estava mais próximo à realidade. Sim. É por isso que a Bíblia está próximo à realidade, porque é de coisas que estão próximo à realidade, né?
É só uma curiosidade, né? Sim, não, porque no caso nós falamos aqui uma linguagem, por isso que eu tenho falado, né, Alfredo, sobre a questão das pessoas, aqueles estudiosos, aqueles que são amantes da palavra, eles terem mais de uma Bíblia, de versões. Por exemplo, eu estou aqui na minha mão com a revista atualizada. Eu também estou a NVI, que é a nova versão internacional, que no caso essas medidas que estão aqui, elas são diferentes. Por exemplo, Côvados fala em metros. Exato, né? a nova versão, isso. Exatamente. E é interessante porque às vezes nós vemos, isso pode influenciar no modo de pensar da pessoa, porque hoje você fala assim, poxa, mas as pessoas parece que estão meio fora da realidade, porque as coisas foram saindo do mundo real que nós vivemos, palmo, côvado, pé, polegada, e foram entrando por uma medida supostamente, né? Então as pessoas, por isso que as pessoas antigamente parecia que estavam mais próximo da realidade, porque as coisas eram, né, palpáveis, mas... Então o administrador ele podia fazer isso. Ele podia fazer isso. Então a pessoa precisava, preciso de mais 3 sacos de farinha de trigo para eu aguentar até o final do ano. O dono da fazenda diria assim, olha, quando você emprestar 3 sacos de farinha de trigo, eu quero como juro meio saco. Sei. O administrador poderia pedir 2, 1,5 ficava para ele. Ele tinha autoridade de fazer isso. Sei. Não é? Então, a pessoa fala, eu preciso de 20 litros de azeite. Ok, o dono da fazenda quer 10%, né? Ele podia cobrar 50%. Tem aí, meu amigo? Tem? Tem, sim. Eu achei que a medida de um côvado era a distância que ia do cotovelo à ponta do dedo do braço do homem. E equivalia a 6 larguras da palma da mão. Ok. Então, são larguras, são medidas, né? Então, o que acontece? Esse administrador era infiel, ele estava desviando o dinheiro do patrão, estava cobrando a beça do pessoal que trabalhava. Então o camarada chegava, estou precisando de mais 20 litros de óleo. Ok, o patrão cobra 2 quando você pega 20. Mas ele não falava. Ele falava, ok, você quer 20? Ok, você vai pagar mais 5. Sim. 3 ele tirava para ele. Né? O patrão ficou sabendo de todas as coisas que ele estava fazendo de errado e chega para ele e diz o seguinte, olha, eu estou sabendo que você está desviando dinheiro meu aqui, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mandou ele embora. Só que nessa época aqui, não é como hoje. Bom, eu sou mandado embora, principalmente no Brasil. No Brasil, né? O direito trabalhista, no caso, né? Eu vou pegar meu fundo de garantia, vou receber mais tanto em casa e aquilo outro, tem tudo aquilo. Não, o cara mandado embora, ainda mais aqui, justa causa. Aqui é justa causa, né? Sim. Ele vai sem nada. Ele não vai com que ele não leva nada, ainda tem que pagar o que está devendo, né? Sim. O que acontece? Ele falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, já sei. Ele chega para mim e fala, quanto é que você deve? Aí ele diz, né, no versículo 7, né, devo 100 coros de trigo. Sim. Ele disse, olha, pega a sua obrigação e marca só 80. Sei. Ele sabia que tinha pego a mais do camarada. Sim. Que o do patrão era só 80, né? Sim. Então, o que acontece? Ele pega e vai dizendo, e vai tirando. Aí, o patrão dele olhou aquilo e falou assim, rapaz, veja que o patrão louvou. No caso aqui, que seria o senhor aqui. O senhor dele, né? Falou, cara, esse cara é muito inteligente. Sim. Por que ele fez isso? Porque eu tirando isso aí, quando eu for mandado embora e não tiver pra onde ir, eles vão falar, pô, esse cara é bom pra caramba. E vão me receber na casa deles, porque o cara me perdoou 20 couros. Sim. Ou me perdoou metade daquilo lá, né? Não, pode vir pra minha casa, você é bom demais. O patrão dele falou, rapaz, esse cara é muito inteligente, né? O patrão dele louvou o administrador injusto, né? E aí Jesus, continuando a parábola, ele diz assim, pois os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Ixi, olha aí. Né? Jesus nos chama a atenção a respeito da prudência. Por quê? Aqui no final ele vai dizer o porquê. Porque ele diz assim, olha, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Parece que Jesus está dando como é que fala? Está endossando. Um mau conselho, né? Endossando. Olha, ali uma atitude errada. Sabe as riquezas injustas? Sim. Faz amigo com ela. Jesus não está falando para você roubar e fazer amigos. O cara fala, beleza, então. Jesus está mandando, não é? E Jesus está dizendo, porque
a visão aqui da parábola é o seguinte: essas riquezas que existem no mundo, Sim. dificilmente elas são adquiridas sem ter algo de errado no meio, Sim. né? Sempre as grandes riquezas, os grandes patrimônios milionários, Sim. sempre vai ter algo de injustiça. Sempre vai ter um trabalhador que vai trabalhar demais e não vai ganhar o suficiente, né? Sempre vai ter preços abusivos, sempre vai ter juros muito altos. As riquezas, e em algumas traduções está mamon, né? Mamon quer dizer riquezas, né? Quer dizer, vem ou siríaco ou do aramaico, né? Que quer dizer riquezas, né? Então, as riquezas do mundo sempre são adquiridas desta maneira. Impérios são construídos de maneira... Porque sempre há uma injustiça, porque o mundo, nós temos que lembrar, o mundo está caído. Sim, se você vê algumas histórias de alguns milionários, né? Principalmente os milionários do petróleo aqui da época, o pessoal que mexia com aço, né? Que mexia com óleo aqui nos Estados Unidos, rapaz, você vê a luta, no caso, entre sócios, né? O que aconteceu... a questão da concorrência, né? O que você fazia, ou que se faz ainda com a concorrência, de se matar a concorrência, né? É uma coisa muito forte, né? É forte, é forte. Então, isso são coisas que o mundo está caído e o homem está caído, né? Então, o homem, quando ele busca, ele tem o amor às riquezas, sempre vai haver injustiça. E nós trabalhamos com essas riquezas que não são nossas. Então, nós trabalhamos, às vezes, com uma empresa muito grande. Nós nem sabemos como é que foi adquirida aquela... Como é que funciona, né? Como é que funcionou aquilo e tudo outro. E você, olha, você não sabe de onde vem o salário de que você está ganhando, mas com essas riquezas do mundo que são injustas, todas essas riquezas que existem que são injustas, você que é filho de Deus, deve fazer granjear amigos com elas. Não é? Então, sabemos que essas riquezas chegam até nós de alguma maneira, no nosso salário, na nossa vida, seja da maneira que for, eles chegam a nós. Mas nós, que somos filhos da luz, fazemos o que com elas? Granjeamos amigos de que maneira? Na ajuda que você dá ao pobre, na ajuda que você dá a missões, no trabalho que você faz para o reino de Deus. Sim. Então, nós aplicamos isso no reino de Deus. As riquezas que estão no mundo adquiridas chegam até nós, mas nós aplicamos elas de maneira correta. Porque às vezes as pessoas perguntam por que Abraão foi rico, por que José foi rico, Jacó, porque eles estavam construindo uma nação. E para você construir uma nação, você precisa de bens, você precisa de posses. E no caso, Abraão, né, que é o pai da fé, então o Senhor deu riqueza para que ele realmente introduzisse, né, a condição financeira de crescimento naquela terra onde ele estava. Jacó, Isaac, todos eles prosperaram, né? E veja que quando a gente fala, Abraão prosperou, foi muito rico, sim, e ele usou tudo isso para quê? Para ele? Exatamente. Para o reino de Israel que estava sendo formado. Esse é o ponto, né, no caso da administração da riqueza. Aqui nós estamos falando de administrar riqueza, a pessoa pode administrar riqueza para o bem ou para o mal. Ele pode administrar bem também, de qualquer meio. Não estamos falando da questão do fim, eu estou dizendo do meio, né? De como administrar a riqueza. Aí que entra a questão que está falando aqui, de que muitas vezes os filhos do mundo têm mais o quê? Mais habilidade de mexer com a questão de riquezas do que os próprios filhos da luz. Exato. Então, quando Jesus falou, olha, eles são mais prudentes, sim, não é? Porque naquilo que eles fazem, sim, eles pensam no mundo aqui. E quando você pensa no mundo aqui, você veja que as pessoas, quando estão aqui nesse mundo, pensando no mundo aqui, ele começa a preparar o futuro dele, né? Com uma prudência muito grande, né? Pô, mas o cara pensa em tudo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu ficar doente? E se eu... Então, isso aqui é para se eu ficar doente, isso aqui é para o meu filho que vai para a faculdade, isso aqui... E nós que temos o Deus que cuida de nós... Pois é. Olha aí, ó. Qual é o nosso grande investimento, né? Nós investimos no reino dele, que aí é a prudência dos filhos da luz. Nós investimos a nossa vida, os nossos ganhos e as nossas coisas devem ser investidas no reino de Deus. Né? Porque nós sabemos que nós não vamos ficar aqui. E aí Jesus fala, né? Por quê? Para quando essas vos faltarem, eles vos recebam no reino do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Quando morrermos. Sim, tabernáculos Você eternos. Lembra da história de Lázaro e o rico? Sim. Então o rico estava lá no lugar de tormentos e ele viu Lázaro. E ele falou para Abraão, pai Abraão, pede que Lázaro molhe o seu dedo na água fresca e ponha
na minha língua porque eu estou sofrendo muito aqui. Não, agora já é tarde. Ele foi imprudente, esse rico. Ele foi prudente com as coisas aqui do mundo, mas foi imprudente Exatamente. com as Esse coisas é o ponto. eternas. Às vezes eu sou muito prudente com as coisas daqui, do reino. A gente sempre tem falado isso, reino dos céus, né? O reino do mundo. E o reino terreno. Né? Então, aonde é que está a sua habilidade? Onde que está a sua prudência? De repente temos grandes negociantes, homens administradores de riquezas que são, assim, exímios, né, no trabalho que eles fazem, mas como é que eles estão no trabalho de administrar uma riqueza maior, que é o quê? Como está escrito lá em Mateus 6, né? Onde é que nós estamos guardando? Onde é que está o nosso coração? É onde tiver o nosso tesouro. Uhum. Né? Então, você veja, Lázaro, se o rico tivesse sido prudente com a riqueza que ele recebeu para o reino de Deus, Lázaro iria o receber dizendo, welcome, seja bem-vindo, nós estamos aqui, não é? E é um testemunho lá no céu. Olha, esse camarada, porque Jesus, no final dos tempos, né? Você veja que Jesus, no final do discurso ali das bem-aventuranças, ele diz, olha, quando o Filho do Homem vier julgar as nações, isso não é igreja, isso não é para a igreja, são para as nações. Ele vai dizer assim para os que tiverem à direita dele, vinde benditos de meu Pai e tomai por herança o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo, porque eu tive fome. Vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram. Ué, mas quando foi que fizemos isso? Todas as vezes que fizeram um desses pequeninos foi a mim. Prudência. Uau. Né? Uhum. Então, faltou aqui para acabou a sua vida? Estes vos receberão na pessoa de Cristo, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Ok. Tá? Prudência na administração. As riquezas do mundo estão aí, muitas são feitas de que maneira? Sabe-se lá como. Mas nós podemos usar Para quê? para o bem. O problema não é a riqueza. O problema é o modo como você usa. Exatamente. a Você riqueza. então dizer que o homem e a mulher de Deus, né, Não podem pode ser, podem. Homem, que isso? É até uma bênção. você precisa ser. É Por uma quê? bênção. Você sendo abençoado, você vai abençoar. Você vai abençoar. Tá? Como é que você vai abençoar alguém financeiramente se você está sem condições? Exato. Então, esse é o ponto aí. É o que fazer, como administrar essa sua riqueza, né? Exato. Com qual é o final, qual é o fundamento da sua riqueza? Para qual propósito que o Senhor tem bem abençoado, que tem Exato. prosperado, né? É o caso do rico, né, com Lázaro. Ele era um homem rico, mas o pecado não era ele ser rico. É a administração das suas riquezas. Né? Então veja que Lázaro, que Jesus ressuscitou, Sim. ele era um homem de posses. E Jesus dormia na casa dele. Né? Conta-se que talvez ele teria até uma refinaria de azeite ali em Israel. Né? Então era um homem de posses. Mulheres de posses ajudavam Jesus no seu ministério. Sim. Uhum. Não é? Então é o modo como nós usamos a posse que temos. Porque nós que somos servos de Deus, nós pensamos, o que nós precisamos para a nossa vida? O apóstolo Paulo diz, irmãos, não vivam ansiosos com nada desse mundo. Vocês tendo que comer e que vestir, contente-se com isso. Porque nossa vida não é aqui. Mas o Senhor, por muitas vezes, nos abençoa muito além do necessário. Muito além do vestir e do comer. O que eu faço com esse muito além? Eu posso usar só para os meus prazeres. Sim. Que não é pecado você usar para desfrutar, para ter um prazer, não é pecado nenhum. O que é isso? Pode você usar só para isso. Uhum. Né? Então, você usar essas riquezas da injustiça para granjear amigos para o reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Está dizendo aqui. Né? E ele diz assim, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Agora, quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Ele diz assim, se nas riquezas injustas que estão aí, sim, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Porque as verdadeiras é a do céu. É a que permanece. É a que permanece. É eterna, né? É eterna. Então, uma das coisas da infidelidade é essa, porque quem nos dá tudo é Deus. Né? É Deus quem enriquece, quem empobrece, é Deus que faz tudo. Então, se Deus nos deu, eu vou administrar de maneira justa como? O reino dele. Né? É ter liberalidade, é saber como administrar a vida no reino de Deus. E ele diz assim, se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Meu Deus. Nosso é o reino. É muito profundo, né? Deus nos deu. Né? Deus nos deu o reino. Então, quer dizer, no alheio, que esse mundo não é nosso, é alheio. Nós não somos desse mundo.
Então, se nós não podemos administrar as coisas desse mundo para um bem, ele falou, mas quem é que vai te dar aquilo que é verdadeiro, que é vosso, que é de vocês, que eu preparei para vocês? Né? Então, vocês têm que ter prudência nessa vida, né? Saber que vai passar. Você sendo rico ou pobre, vai passar um dia. Mas enquanto você está aqui, administre de maneira prudente as coisas que Deus está te dando, que são bênçãos de Deus. Porque aqui no caso esse versículo, né, que fala, se não vos, né, tornar-se fiéis na aplicação do alheio, que é de alguém, já viu falar aquela coisa, não, a pessoa está usando um carro de uma outra pessoa, ele está usando de qualquer jeito, ele não cuida, ele vai confiar algo para você que seja eterno, né, se você não cuida nem do passageiro. No passageiro, no caso, é o que a gente tem falado aqui sobre isso, temos insistido nessa palavra. Como fica o local onde você está, a sala, o banheiro, onde você passa, a cozinha. Exato. Quando você saiu dali, ele fica pior ou fica melhor? Foi uma aula de caráter que nós tivemos até com o pastor José Rodrigues, né? E ele dizia isso, você entra no banheiro, estava tendo um grande encontro lá em Goiânia, em Goiás, onde ele estava. Sim, Trindade. Muita gente junto, e ele disse assim, olha, tem muita gente aqui e tal. Eu quero saber, quando você entra no banheiro que você usa e você sai, ele fica melhor ou pior, né? Como é que você está administrando isso? É para o teu irmão, não é? Então, são coisas mínimas na nossa vida. Porque, às vezes, quando nós falamos essa parábola, às vezes nós pensamos em coisas muito grandes. Sim. Mas Jesus fala, se você não fizer nas mínimas... Exatamente. São mínimas coisas que nós fazemos, cuidado que nós temos com o irmão, cuidado que nós temos com as coisas do irmão. Eu lembro de uma história, eu não sei se a história é verdadeira ou é só um exemplo que estavam dando, de um camarada que trabalhava em uma construtora, Não, peraí, Alfredo, peraí um pouquinho. Você vai falar disso? Eu tava pensando isso aqui agora, Alfredo. Que ele é construtor e o pessoal falou para ele construir a última casa. A última casa. Não, continua, pronto, bateu. É? Era isso aí que... Alfredo, que é isso? Se você não falar, você vai falar isso aqui agora. Pode continuar. Então, ele falou, você constrói a última casa aqui e tal. Ele ia se aposentar, né? Se aposentar. Aposentou, cansou, trabalhou muito, né? É. Como consultor, trabalhando para alguém, muito, né? Então... Vou fazer a casa. Vou fazer de qualquer jeito. É a minha última mesmo que eu vou fazer. Né? Eu tô aposentado mesmo, vamos colocar a porta. Não, coloca essa porta também. Pode colocar qualquer uma. E fez a casa de qualquer jeito, né? Sei. E aí, quando ele foi embora, foi aposentado e tal, o cara falou assim, você foi um bom funcionário, trabalhou por nós muitos anos e tal. Sei. Aqui está a chave. Essa casa é tua, que nós demos de presente pra você. E aí, o cara pô, como é que eu fico agora? Né? Eu fiz de qualquer jeito pra mim mesmo, né? Então, quer dizer... Nós fazemos as coisas aqui pela graça, a graça que Deus nos dá, né? Nós fazemos essas coisas e às vezes nós não temos essa prudência, né? Fazer bem feito, nos mínimos, né? A gente sempre fala aqui com as pessoas, meus irmãos, nós temos o café da manhã na igreja, né? Cada café da manhã é maravilhoso, que o pessoal traz com capricho, né? Sim, que delícia, servindo os né? irmãos. Isso é o quê? Prudência. Uhum. Né? Que você é fiel no pouco, Deus te dará o muito. E Jesus arrebata a parábola aqui, Sim. dando o sentido geral da parábola, ele diz assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, as riquezas, elas servem para servir você, não para você servi-las. Okay. Né? Senão você vai servir as riquezas e não a Deus. Então, você vê que há pessoas, a gente trabalha para muita gente, gente que tem dinheiro, e há pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida de dó, porque o cara levanta de manhã, ele senta na frente do computador e passa o dia. Né? Ele levanta, vai lá e pega um petisco e come sentado. A bolsa subiu, a bolsa desceu, a aplicação aqui, telefone e tal. Ele não tem tempo para viver. Tem muitas riquezas, né? E aí você fala, essas riquezas não estão servindo essa pessoa. Essa pessoa está servindo as riquezas, né? Aí eu até brinco, né? Que às vezes eu participo... a gente vai trabalhar nessas festas e o pessoal trata a gente muito bem, a gente senta à mesa com eles, aquela coisa. E aí eu falo aquele versículo de Provérbios, né? A lagartixa é um animal insignificante, sim, mas anda no palácio dos reis, né? Aí eu digo assim, eu sou a lagartixa. Insignificante, mas estou aqui no Palácio dos Reis, comendo e bebendo. As riquezas deles estão me servindo, não é? Então, para isso serve. Mas quando o nosso coração está nessas coisas, acabamos não servindo a Deus. Uhum. Agora, quando você é despojado, uma pessoa liberal, e as riquezas vêm, você põe elas para trabalhar para Deus e para você.
Porque aqui quando fala em dois senhores, né, em duas riquezas, aqui são os 50%, Yeah. né? Não tem dois, não tem, só tem um caminho para gente seguir. Está escrito, é o bem ou o mal, Yeah. né? A riqueza ou a pobreza que de espírito, Yeah. né? Ou Deus ou o inimigo, né? Ou céu e inferno, acredito ou não, existem, Existe, tá? existe. Entendeu? Então, é uma É, coisa que está aqui, ó. É duas coisas. Não tem como estar em cima do muro. Yeah. Não tem. E tem que ter uma escolha. Quando, né, o Senhor falando lá na igreja de Laodiceia, né? A questão da mornidão, de você estar você está dividido entre dois caminhos, você está num conflito. Aqui está claramente dizendo que não dá para servir. Não dá para servir. Você Não veja dá. que o apóstolo Paulo fala assim, olha, aqueles que correm no estádio, todos eles correm para vencer. Corram como eles, para vencer. Só que eles correm para uma coroa passageira, nós para uma coroa eterna. Então você vê, às vezes a gente vê na TV, né? Olha, vai o prêmio de melhor atleta, o melhor jogador de futebol do ano, bola Sim, de ouro. bola né? de ouro. Quanto tempo aquela pessoa gastou da vida dela? Ela se privou de várias coisas, gastou de várias coisas para alcançar aquilo. Né? É uma coroa passageira. Então, por exemplo, as Olimpíadas. Quanto de treinamento, quanto de horas de treinamento gasta uma pessoa para receber uma coroa dessa? São muitas horas de treinamento. Né? Ele não tem tempo para outra coisa. A dedicação é total. Então, quando nós nos dedicamos a algo que queremos muito, você vai servir aquilo. Imagina só se for o reino de Deus que você estivesse dedicando. Vai ser uma maravilha. Para você ter ideia, um profissional de tênis, né, num treinamento dele, ele bate por dia em torno de 2.000 bolas. É muita coisa. Todo dia. Todo dia. Muita coisa. Então, se nós temos planos, se nós temos desejo de investir no reino de Deus, você precisa investir o quê? Tempo, que é a moeda mais preciosa que cada um de nós temos. É a moeda mais preciosa. Porque aquela semente, né, a parábola do semeador, aquela semente que cai no meio dos espinhos, Sim, exatamente. Jesus fala, como é que fala? A tentação das riquezas Ela é sufocada. Sufoca. Porque ele quis servir a dois senhores e é impossível, não é? Em Roma, no Senado de Roma, haviam estátuas de vários deuses. Sim. E até se pagava para colocar o deus, eu quero colocar esse deus aqui. Lá. Então havia o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus do mar, o Deus da pescaria, um monte de deuses. Sim. O único Deus que não tinha era o Deus de Israel, Sim. porque ele não aceita dividir. Falando em dividir, olha só, você sabe o que Nero fez? Colocaram uma estátua de Apolo, né? Um deus grego, tá? Lá em Roma. O que ele fez, tá? Ele mandou cortar a cabeça. Colocou a cabeça dele. Cortar a cabeça de Apolo e colocou a cabeça dele, né? Entendeu? Porque aqui não tem divisão, aqui ou eu, tá? Então era assim. Então, o Deus de Israel, o Deus nosso, Deus cristão, Sim. ele não tem divisão. Nós servimos a ele ou servimos a ele. Em tudo que nós fazemos, né? Sim. Então, o que Jesus está dizendo é muito difícil. Você veja que tanto ele se refere a isso, que no versículo 14 diz assim, os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Porque diziam, não, porque qual que era a ideia do judeu? A ideia do judeu era essa. Se eu sou rico, é porque Deus está comigo. Se Deus me abençoar, me prosperar financeiramente, isso é um sinal de que Deus está comigo. E Jesus está dizendo, não, vocês não podem servir esses dois senhores. Foi o caso do jovem rico, vende tudo, e falou assim, mas vender a minha bênção, essa é a prova que eu sou abençoado. Isso é o que tem mais de precioso, né? Ele queria a vida eterna, mas ele queria manter o quê? As duas coisas. Não tem como. Ele queria servir aos dois senhores. Ele queria ter a vida eterna, mas ao mesmo tempo ele queria conservar o apego às coisas aqui, né? Então, veja que Paulo fala, né? Que ele é fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, e tudo vai dando a lista dele. Depois ele fala assim, eu tenho tudo isso como perca para ganhar a Cristo. Então Paulo falou, tenho tido isso como perca, como eu perdi tudo para ganhar a Cristo. Então quando o Evangelho entra em nossa vida, quando o Espírito Santo entra em nossa vida, o cristão ele olha e ele diz assim, peraí, tem um reino superior, muito superior, ao qual eu devo servir. Então, eu vou gastar mais tempo onde?
Sim, exatamente. Eu vou aplicar mais da minha vida onde? Né? É por isso que Jesus fala, vocês não tem como vocês servir a dois senhores. Não tem como vocês servir a Deus e a mamão e as riquezas. Toma muito tempo. Muito tempo. Porque, veja bem, um dia desse eu estava vendo uma história de uma pessoa, conversando, né, sobre umas crônicas que a pessoa escreveu, e uma delas ela disse, se eu soubesse. Foi o título, né? Se eu soubesse. E no caso, num leito de morte, quando a pessoa está nos últimos momentos, quando ela tem a oportunidade de expressar o sentimento, normalmente ela não falaria, se eu pudesse ter trabalhado mais, se eu pudesse ter depositado mais um dia no banco, se eu pudesse ter aberto mais empresas, se eu pudesse ter comprado mais carros, se eu pudesse ter viajado mais. Não. Normalmente não se fala isso. Se fala outras coisas. Se fala sobre o bem, se eu pudesse ter servido mais a minha família, né? Que uma das grandes formas de servir a Deus é servir a nossa família, estar junto, cuidar, administrar uma riqueza. É uma riqueza. Porque quando o Senhor fala na palavra que os filhos são herança, então significa o quê? Uma riqueza. Um amigo é uma riqueza. Às vezes não temos filhos biológicos, mas temos filhos, né, que são pessoas que estão ao nosso lado e que nos consideram como pais. Né, pais espirituais, pais emocionais, né, que são pessoas que nós tomamos conta e que às vezes pessoas crianças, né, chegam para falar conosco, quem é você? Então, são riquezas que nós temos que administrar. Administrar para quê? Para investir no reino de Deus. O investimento para ter uma vida abundante aqui e vida eterna. São duas vidas que nós temos. A vida abundante aqui e a vida eterna. E isso vai ser como? Através de riquezas. E a maior riqueza que o Senhor tem, a maior riqueza que Ele diz para que nós investimos são pessoas. Porque foi por isso que Ele morreu. Ele morreu com a maior riqueza? Pessoas. Ele não morreu por uma fazenda, Ele não morreu por um prédio, Ele não morreu por isso, Ele morreu por pessoas. Então, o meu investimento em riqueza, o seu, né, daqueles que nos ouvem, que seja o investimento em pessoas. E são aquelas que estão ao nosso lado. Veja, a gente sempre cita, né, Susana Wesley. Sim. Mulher pobre, mas Deus deu para ela uma riqueza muito grande, que eram os filhos, que foram os evangelistas da maior nação do mundo hoje, que é os Estados Unidos da América. Sim. Então você passa aqui na Nova Inglaterra. A mãe de John Wesley, a né? mãe de John Wesley, metodismo. Aqui na Nova Inglaterra, principalmente, você passa cada cidadezinha ter lá uma igreja metodista. Sim. Né? Mas começou com o trabalho de Wesley e seus irmãos. Administrador de riquezas. Olha que tamanho de riqueza essa mulher estava administrando. Ela que alfabetizou todos os filhos. Com a Bíblia. Né? Você vai aprender a ler aqui na Bíblia. Né? Cresceram homens de Deus, vieram para o Novo Mundo, que era a América, chegaram aqui, começaram um estudo bíblico, e é por isso que eles levaram o nome de metodista, porque era um estudo metódico, né? Que eles eram anglicanos. E aí o que acontece? Hoje você vê o que é. O fruto, né? O fruto. O fruto de uma administração, de uma boa administração. Seja de uma mãe, seja de um pai, tá? Então você vê, administrou a riqueza certa. Então a prudência os filhos do mundo, eles são muito prudentes com as coisas deles. Exatamente. Você vê esse pessoal, né? Sim. Rapaz, seguro nisso, seguro naquilo. O cara tem seguro até da unha, né? Sim. Grandes investidores, né? São grandes investidores. E grandes administradores. Né? Mas nós, que às vezes que somos filhos da luz, não temos essa prudência para com o reino de Deus. Né? O reino que permanece. Né? O grande reino. O grande reino. Então, o alerta que Jesus faz para nós. Ele conta a parábola. Esse seria o ponto, né, para nós, né? Prudência, servir qual reino você está servindo. Você não pode servir aos dois. O que é riqueza para você? O que é riqueza para você? Né? O que é uma riqueza para nós? Não tem riqueza maior, que é uma riqueza maior do que nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Com certeza. Nos ouvindo agora, né? Nós estamos aonde? Nós estamos todo lugar do mundo. Para o mundo todo. Tendo essa oportunidade. Uma coisa interessante. Daqui uns dias, isso aqui nós estamos fazendo. Sim. Nós vamos estar falando dessas coisas diante do Criador do universo, que é Jesus Cristo. Isso é muito real. Uau. Vamos estar diante de Jesus Cristo assim, dizendo, olha Jesus, que bom que o Senhor me deu a oportunidade de estar sentado lá falando do teu reino. De levar a palavra, de né? levar a palavra. Judéia, Samaria, os confins da terra. O Senhor nos deu essa honra, né, de estar falando da palavra dele. E de você que está escutando, você que está nos ouvindo, né? Você que está dividido aí, né? Pensando... Deus está te dando uma honra de compartilhar isso, de enviar para alguém. Isso é uma honra, não é? Muito grande. Então, vamos falar isso para Jesus, vamos estar falando com Jesus, assim como estamos falando um com o outro aqui. Que bom, que beleza. Então, essa nossa parábola, né? Parábola do administrador infiel.
E fechando aqui, né, Alfredo, a questão dos 2 senhores, né, eu não sei onde estava o seu coração. Aonde estiver o seu coração, aí que vai estar a sua riqueza, né, Alfredo? Tá? E aí você pode botar na balança, ver qual riqueza que vai permanecer. Yeah. Uma vai passar, como Jesus diz, não ajunteis para vós tesouros aqui na terra. Sim. Onde a traça come, a ferrugem enferrujam, acabam, ajunteis para vocês tesouro no céu. Sim, exatamente. Né? É o servir a Deus. Tá bom? Então tá aí. Parábola do administrador infiel, que nós, né, sejamos administradores fiéis, né, das riquezas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Seja o seu companheiro, seja o seu amigo, sua esposa, seus filhos, né? Aquilo que o Senhor te deu como grande riqueza. Porque no dia que nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai nos pedir conta das riquezas que Ele colocou em as nossas mãos. E a riqueza que Ele colocou em nossas mãos são pessoas. Coisas maravilhosas. Beleza, Amém? Alfredo? Amém. Então Graças isso aí, a Deus. as suas considerações finais e eu vou me despedir agora. Amém. Deus abençoe a todos, então. Espero que essa parábola tenha levado uma esperança, tenha levado luz, tenha trazido entendimento a todos, né? E que o nosso coração possa estar cada vez mais assim apegado ao reino de Deus, ao reino que não passa e que é eterno. Sim, esse permanece, esse né? permanece para sempre. Ok, Alfredo. Muito obrigado. Pessoal, então, Parabolando Podcast, encerrando mais um episódio nessa semana, falamos sobre a parábola do administrador infiel. Não se esqueçam de dar aquele like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e já anuncio para a próxima semana, Alfredo. Opa! Tá, nosso próximo episódio vai ser a parábola da candeia. Opa, né? Que maravilha! Nós vamos falar sobre luz, vamos falar sobre caminho, né? Porque luz significa o quê? Luz significa entendimento, né? Luz significa discernimento e tudo isso nós vamos estar falando no nosso próximo episódio na parábola da candeia. Esteja conosco no nosso próximo programa do Parabolando Podcast e nos vemos em breve. Um abraço a todos. Adeus, tchau. Tchau, tchau.